Nação palmeirense, Palmeiras vencendo aí 2-0, Corinthians, e a mídia paulista aí fazendo vários elogios, né? Eu acho que foi um bom jogo do Palmeiras, mais uma vez Felipe Anderson, o destaque do jogo, mais uma vez Felipe Anderson, Estevão e Vitor Roque jogando em posições ali que acho que o torcedor acha que é a melhor posição para eles, né? Estevão pelo meio, Felipe Anderson na ponta direita, né? Renderam bem. E ainda teve a estreia de Paulinho, pessoal, que entrou muito bem. Poderia ter feito um gol, né? Participativo, partindo para cima do Corinthians, né? E muitas vezes colocando em perigo a defesa corintiana, né? A mídia de todo o Brasil fazendo elogios e colocando o Palmeiras como forte candidato a ganhar as principais competições do Brasil. Vamos acompanhar o vídeo, créditos do vídeo Band Esporte, link na descrição. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. E talvez tenha ficado barato, hein, Paulo Massini? Vamos dar uma olhada nos lances e nos gols que deram a vitória ao Palmeiras diante do Corinthians. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Essa faz de novo, faz de novo. O quê? A cara. Que isso! É o seguinte, bom, acho que tem ótimas notícias no jogo, né? Foi os primeiros 90 minutos do ano convincentes do Palmeiras. Agora, tem um nome em especial que deu equilíbrio para esse time, chama-se Felipe Anderson. Então, para você, palmeirense, que estava chamando ele de Sleep Anderson, isso. Então, eu gostava do Hannibal. Internet é o melhor criador de apelido. Perdeu os internet eu lembrei dele, só um parênteses para fazer uma graça. Ele vai entrar. Quando o Hannibal foi dar uma virada de jogo lá, quase saiu o gol do Hugo lá, errou a virada, eu fiquei pensando. O Vassini falou que o Hannibal perdeu os dentes. Mas eu ouvi a live depois, ele falou exatamente. Falou isso? Cadê o Hannibal? Perdeu os dentes. Mas ele melhorou, ele está melhorando. Aos poucos está largando o corega. Veja, muita gente está falando assim, 20 minutos bons. Cara, eu gostei mais do segundo tempo do que do primeiro, para falar a verdade. Mas antes eu vou falar do Felipe Anderson. O Felipe Anderson trouxe tamanho equilíbrio para o Palmeiras, que ele foi, no jogo da Libertadores, vejam a metida de bola que ele foi para o Vitor Roque fazer o segundo gol, por questões de centímetros, estava impedido. No jogo de sábado, ele simplesmente cavou uma bola, deixou o Felipe Anderson, o Vitor Roque de novo, em condições de finalizar dentro da área. O Vitor finalizou errado. Ele, no lance seguinte que sai o gol, o lance anterior é uma bola na trave que ele vai como apoio, jogando como ala. Ele equilibrou o lado direito, ele deu consistência, ele marca, ele joga. Ele é um jogador técnico e dos mais adaptados para o futebol de hoje, para não dizer moderno. Então, é um cara que simplesmente a providência divina, lamentavelmente, a contusão do Veiga, a entrada dele como ala pela direita, porque o treinador mandou entrar pela direita, certo? Então é mérito também do treinador. E a ida para o Estevão para o meio, que nem já vou falar disso, que nem acrescentou tanto assim ao Palmeiras, mas sim a entrada deste jogador, Felipe Anderson. Ele entra na direita, estabiliza o time, marca com linha de 5, volta para fazer a marcação, chega na área, faz gol, não fez porque a bola bateu na trave, dá assistência com qualidade. A assistência que ele deu para o Vitor Roque é coisa de cinema, a cavadinha que ele deu é coisa de cinema. Reparem, nos primeiros 15 segundos do segundo tempo, a jogada trabalhada pelo Palmeiras pelo lado direito, e o Facundo mete a bola de cabeça na trave. Aquela jogada foi pensada e idealizada pelo Felipe Anderson ali pela ponta direita. E o Palmeiras ganha o jogo com o Piquerez. Feliz ano novo, Piquerez. Pelo lado esquerdo, ganha jogo com o Felipe Anderson por dentro. Martínez jogou muito bem, o Rios fez um bom jogo, o Estevão esteve para mim abaixo de todos, o Vitor Roque foi muito bem. Novamente o Facundo jogou como se estivesse jogando o Campeonato Uruguaio, que é para isso que ele foi contratado, né? Então a gente viu um Palmeiras equilibrado, o Palmeiras nos primeiros 20 minutos, claro, fazendo a coisa acontecer, fez os gols de fora da área, mas criou dentro da área. Rapidinho o Gomes meteu uma bola que o Donelli fez um milagre e estava dentro da área. O lance do Felipe Anderson estava dentro da área, bateu na trave, voltou. E também o lance do Vitor Roque, que ele entra livre e poderia já ter feito ali até o terceiro gol, já estava 2-0. Então, há sinais
há sinais de realmente um Palmeiras que a gente quer ver, né? Um Palmeiras que há condições de ver. E o Paulinho? O Paulinho entrou em campo, pegou na bola 3 vezes. 3 vezes. Isso é 4. Numa ele deu um calcanhar no olé, ali e tal, mas nas outras 3 vezes ele chutou uma bola e o Donelli passou muito perto do gol, e nas outras 2 ele chutou, o goleiro pegou, voltou para ele, foi feita a tabela, cruzou na área, o Donelli pegou outra vez. Veja aí o lance do Paulinho. Mostra que é um jogador diferente. Mostra que é um jogador que vai trazer muita qualidade para o ataque do Palmeiras. Então tem um monte de boa notícia. Eu vi um time coletivo, eu vi um lance no primeiro tempo em que o Vitor Roque foi cobrir o Felipe Anderson, isso é fundamental, e vi um time que proporciona ao Corinthians um chute a gol, que é esse que a gente está vendo aos 46:30 do segundo tempo, graças a um erro, um equívoco do Aníbal, que meteu a bola muito alta para o Giai, que também entrou e jogou bem. E vi um Corinthians fazendo pose para o documentário, né? O centroavante lá, como é que é? Né? Fazendo coisinha. Isso. Um time cheio de coisas, cheio de rococó, entendeu? Uma escalação ridícula feita pelos irmãos Dias. O Corinthians não jogou bem, é fato, tinha que ter mantido o Romero, né? Tinha que ter mantido o 4-3-3 para esse jogo. O Bidon ficou perdido. E o Palmeiras tomou conta do jogo e mereceu o resultado, e 2-0 foi pouco. A partir daí, o que se espera do Palmeiras são atuações neste nível e melhores, já que ele vai agora contar com a volta do Maurício, com o Paulinho já mais, com alguns minutos a mais em campo, para uma semana duríssima, meu caro Napoleão. É o Inter fora, Fortaleza fora. Também concordo com o Paulo Mancini aí, né? Eu acho que a tendência é, cada dia que passa, Palmeiras melhorar, né? Jogadores entrando, a formação que Abel achou, encaixou as peças, né? Felipe Anderson na direita, Estevão flutuando, né? Então, sem sombra de dúvida, ainda tem um reforço de Paulinho, né? Então, pessoal, a tendência é cada dia que passa melhorar mais e mais, né? O Bolívar na altitude e depois o Flamengo, o Bahia. Bom, esses são os próximos 4 jogos do Palmeiras. Segura, vou te dar de segura, tá? Só um pouquinho. Família Dias, né? Pai e filho. Não sei. O que eu falei? Irmãos. Mas somos todos irmãos de alguma forma, né? Perante aos olhos do Senhor. O Massa, eu entendo a atitude do time e tal, mas na bucha ali, lembrando um pouquinho do primeiro jogo da decisão do Paulista, até o gol do Yuri, da reta final com o pênalti perdido, se a bola entra, não foi só o resultado que mudou, não? Não, foi a atuação, cara. Veja quantas bolas trabalhadas o Palmeiras. Olha o lance que eu tô te falando, ó. Veja quantas vezes o Palmeiras fez esse jogo associativo no Campeonato Estadual. É raro. É raro. Desculpa, Arnaldo, só para concluir. Normalmente a saída de bola vem para o lado direito ou vai para o lado esquerdo, volta para o zagueiro, o adversário avança e vem o chutão. O que aconteceu nesse jogo? Completamente diferente. O Palmeiras trabalhou a bola, trabalhou bem pelos lados, por dentro, né? O Corinthians teve mais a bola. Tá tudo bem. O segundo tempo foi excelente. Por quê? O Palmeiras deu a bola para o Corinthians e não aconteceu nada. Mostra um sistema defensivo também robusto, forte, né? Marcando bem o Carrídio, que eu concordo com o Abel, 50% do Corinthians é o Carrídio, entendeu? Marcando bem ele, os dois da frente morrem de fome, certo? E registro. Isso aí é ridículo, num país que as pessoas passam fome. Isso aí é ridículo, e chamar os gritos homofóbicos também para o Romero são ridículos, não podem mais acontecer, certo? Então, deixando isso bem claro para o torcedor do Palmeiras, assim como é ridículo 19 mil pessoas num clássico, e mais ridículo ainda, portão fechado, uma fila dos infernos para entrar. Então, ou a gente vai tratar isso de forma profissional, né? A arena, quem cuida da arena e a dona da arena, ou vai ser impossível, vai ser difícil conviver. Certo? Muito difícil conviver. O ingresso estava mais barato, já tem um ônibus circular que leva o sujeito do trem até o estádio e traz de volta. Parece que existe um começo de entender o que significa isso. Porque é ridículo você ver um estádio com capacidade para 29 mil pessoas, com setores fechados. E eu não confirmei ainda, mas eu vou
Eu vou dizer o que aconteceu. Eu recebi mensagem de pessoas que não conseguiram comprar ingresso. Decidiram ir ao jogo e não conseguiram comprar ingresso. Mas ela deixou fechado porque você tem que pôr bilheteria, orientador e você gasta então, eu não posso afirmar que isso é verdade porque eu não ouvi o outro lado. Mas eu posso dizer que eu recebi essas reclamações. É claro. Entendeu? Isso eu posso dizer. Fecha esse setor para gastar menos, isso é óbvio. O que você ia falar? Não, porque eu acho que é um outro time sendo formado em relação à final do Paulista, né? O Massini falou das coincidências, das lesões e tal, mas é um outro time, outro sistema, outros jogadores. Né? No sábado à noite, Massini me corrija se eu estiver errado. O Palmeiras entrou em campo com Bruno Fux, Sim. Micael, Sim. Martins, Sim. Facundo. Sim. Vitor Roque. Sim. 5. 5 dos 10 chegaram agora. Dos 11, né? Sim. Dos 10 era o goleiro, né? E ainda entrou o Paulinho, né? 6. Ele estava citando com destaque o Felipe Anderson, janela do meio do ano passado, 6 meses de Palmeiras. Maurício, melhor jogador do Palmeiras no estadual, se machucou. Então, o Palmeiras, ele tem jogadores recentes muito bons para formar um baita time. E eu acho que o que estava dando aflição é que isso ainda não saía do papel. Agora tem uns sinais que isso pode sair do papel. E de novo, é aquilo que eu estou falando. E como o Palmeiras tem um trabalho, é isso que o Palmeiras tem um trabalho a longo prazo, de um técnico que tem respaldo, que tem os seus defeitos também, que é difícil de engolir na entrevista depois de vitória, depois de derrota. É sempre isso, mas ele é um bom técnico, ele tem o controle de tudo e agora tem um monte de jogador bom. Só pode dar certo. O quanto vai dar certo, que o quanto vai dar certo, né? Vai dominar o futebol brasileiro? Investiu para isso. Saber, né? Pode ser que domine o futebol brasileiro. Tem elenco para tal. Então, começa a ter alguma coisa aí. E, às vezes, né, a vitória contra um rival dá o empurrão inicial para essa coisa surgir. Mas é o que o Massini falou. É uma sequência muito dura agora. Talvez seja o adversário pior para enfrentar nesse momento no Beira-Rio, com as circunstâncias, mas é uma boa prova ao mesmo tempo. Uma freguesia antiga, né? Exatamente. Mas eu acho que tem coisa boa e nova mesmo aí no front. E, cara, quando você vê o início das trocas do Palmeiras, você tem o Flamengo não tem esse nível de troca. O Flamengo. Não estou falando dos outros. Uhum. Então, essa jogada é espetacular, cara. Olha, eu não tinha visto esse ano uma jogada dessa e acho que o ano passado foi difícil também de ver. Entendeu? E tudo que você explicou aí justifica a frase do Abel ao fim ali, eu falei para presidente o que eu penso do estadual? Cara, o que ele pensa, o que ele falou pro presidente é o que eu falo aqui todo dia. Entendeu? Não dá, mas fazer o quê? O Corinthians está pagando pelo título. Não tem o goleiro titular, não tem o Garro. Entendeu? Essa é quantos desfalques o Corinthians teve ontem? 5. Sábado? 5. Tá, 5. Pelo menos 4 deles são resquícios do estadual. Mas beleza, é assim que é no Brasil, é assim que funciona. Eu não vou falar mais sobre isso, senão o corintiano fica bravo comigo, que eu quero dizer como é que ele tem que sentir a vida, porque ele é sofrido, porque é o corintiano, porque não sei o quê. Como se esse sofrimento fosse base só para a torcida do Corinthians. Então, estão satisfeitos, estão felizes aí, sem o goleiro, e vai ter sequência dura aí, jogo pra caramba, eliminado na Libertadores, mas encheu a barriga? Tá feliz? Eu não vou medir isso. Pra mim, o estadual é um inferno, é uma porcaria, só atrapalha, entendeu? Não faz sentido mais no mundo. O mundo não existe, né? Então, é isso aí. Mas estadual, nesse, não é para acabar, hein? Faça o corte corretamente. Não é para acabar, é para mudar o jeito de ser, para que se jogue menos, né? Então a gente já poderia ter Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores rolando desde fevereiro, né? Respeitadas as férias, com pré-temporada, e você põe lá 3, 4 jogos de estadual e vê quem levanta a taça, ou deixa para o final, que é uma ideia que o Tironi trouxe aqui, né? De você deixar, porque aí vai ter o clube... Fecha o calendário, né? Isso, não ganhou nada. Aí o DVD ia ficar maravilhoso no final do ano, com o título, né?
ganhando o estadual. Pode ser. Põe os outros clubes para jogar o ano inteiro, chama os quatro. Pessoal, Paulo Mancini aí foi perfeito, né? Ele citou algumas coisas aí que eu sempre digo aqui, né? Primeiro, estadual para mim não era mais para existir, né? Estadual só atrapalha. Atrapalha o calendário do futebol brasileiro, atrapalha preparação, atrapalha pré-temporada, lesiona muitos jogadores. Então, qual é o benefício que se tem no campeonato estadual? Nada, pessoal. E por que não acabar, né? Essa é a pergunta, né? Ok, não quer acabar, vamos reduzir. Vamos ali fazer alguma maneira, alguma forma ali de jogar menos partida, né? É uma ideia, né? Mas é isso, o Palmeiras venceu, na verdade, venceu, convenceu, passou por cima, passou, tratou todos os objetivos que a gente possa dar para um time que jogou bem, podemos dar ao Palmeiras, né? Paulo Mancini fez uma análise perfeita. O Palmeiras não tinha feito uma boa atuação nessa temporada como fez, né? Como o Corinthians. E eu sempre vinha dizendo, eu via muito aí nos meus vídeos, torcedores palmeirenses reclamando, preocupado porque o Corinthians ia ser campeão do Campeonato Paulista, que o Corinthians ia ser campeão de tudo, e eu dizendo, pessoal, calma, é apenas o início. Tenha calma que é apenas o início. O que é que isso significa? Significa, pessoal, que é o seguinte, Palmeiras, pelo investimento, pelos jogadores, pelo o treinador que tem, o pensamento não era Campeonato Paulista. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, esse é o pensamento. Claro, e fazer uma boa campanha no Mundial, né? Mas para os corintianos, é final de Copa do Mundo, Campeonato Paulista. Por quê? Porque eles sabem que a chance deles ganhar mais alguma coisa esse ano é reduzida, né? E muito reduzida. Para você ter noção, eles colocaram jogadores aí que sequer tinham condições de jogo, né? Rodrigo Garro, Hugo Souza, arrebentaram os jogadores, né? Mas, Campeonato Paulista, eu continuo com a mesma opinião. Não serve de base para nada, só serve para atrapalhar. E o que esperar do Palmeiras agora, pessoal? Evolução, né? A partir do momento eu só tenho um pé atrás quando se fala de Abel Ferreira. Mas, claro, eu sei que ele é um cara inteligente, eu sei que ele é um cara experiente, e a gente espera, pessoal, que ele não atrapalhe. O que não seria atrapalhar? É Abel Ferreira, pessoal. Quando é que o Palmeiras começou a jogar bem? A partir de que momento? A partir do momento que Veiga se lesiona, infelizmente, ele recua Estevão, coloca Felipe Anderson na sua posição. A partir desse momento o Palmeiras começou a jogar bem, né? Não precisou fazer muitos jogos, né? O Palmeiras começou a jogar bem e nas coletivas ele disse que vai fazer o melhor para o Palmeiras, né? Mas nesse momento o melhor para o Palmeiras é deixar do jeito que tá, né? Felipe Anderson na sua posição, no que ele tá jogando bem. Estevão flutuando ali no meio campo. Tem jogador para estrear. Quando eu digo para estrear, para entrar para valer, que é Paulinho. Paulinho não vai ficar fora desse time. Para mim ele vai entrar ali no canto de Facundo Torres. Claro, pessoal, Facundo Torres tem um papel fundamental, é voltar na marcação, né? Agora aí tem que ser conversado com o Paulinho ou reforçar o meio campo, né? 3 zagueiros, 2 volantes. Os laterais talvez não se adiante tanto, né? Fazer uma linha de 3 zagueiros com os 2 laterais e 2 volantes, né? Só aí, pessoal, já vai 7 jogadores para se defender, né? Então, Paulinho, Estevão, Vitor Roque, tem Maurício, né? Tem Felipe Anderson. Acho que o Palmeiras está bem servido, né, do elenco, né? Quando se fala de elenco, então, sem sombra de dúvida, o Palmeiras é um grande time, né? A gente sempre viu o elenco do Palmeiras aí, Abel Ferreira reclamando que não tinha elenco, que não tinha elenco, que não tinha elenco. Hoje, para mim, o Palmeiras tem o melhor elenco do futebol sul-americano. É vice-líder do campeonato com o mesmo número de pontos do Flamengo. É líder da sua chave, né, na Libertadores. Então, aquela virada de chave que eu dizia para vocês não acreditavam, aconteceu, né? Agora é esperar, né, que continue nessa pegada, continue nessa evolução, que Paulinho seja titular, ele vai começar a entrar mais nos jogos, eu acho que vai ser decisivo, quase fazer gol no Corinthians, né? Então não tem muito que o torcedor palmeirense tá preocupado, tá triste, não. Agora, pessoal, o bicho começou a pegar, os jogos vai ser difíceis, mas o Palmeiras, para mim, tem um elenco muito qualificado para onde for fazer um bom jogo e sair vencedor, né?
E você, nação palmeirense, deixa aqui a sua opinião. Mas antes, se inscreva no canal Porco News. E até a próxima, pessoal.